Olá, o meu nome é Lisa Schwanes e esta é a Nossa Voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio de Soba, Maternal Moda Infantil e The Love Frequency. Ora viva! Muito bem-vindo a mais um episódio da Nossa Voz. Hoje vamos falar de astrologia maia, visão maia e de tudo o que este mundo maia nos transmite e nos ensina. E para isso tenho aqui a Tânia. Tânia, muito bem-vinda. Obrigada, Lisa. Obrigada a ti, que vieste também do Norte. É verdade. Propositadamente, posso Sim, mesmo dizer. Uma é verdade, honra. sim. Obrigada por teres vindo e por trazeres aqui este teu conhecimento, que eu posso dizer em primeira mão que já experienciei a tua astrologia maia e fiquei fã. Tanto que fiz depois também para a minha Serena, já recomendei. Fizeste para a tua mãe. Fiz para a minha mãe. É verdade. Exatamente. E realmente não me recordo de tudo, porque já fizemos há 2 anos, mas recordo-me que tudo bateu certo. Pronto. Sim, Então, eu lembro-me isso de foi teres muito bonito. partilhado algumas situações, especialmente com a tua mãe, foi muito impactante, porque havia características muito específicas que eu não teria como saber, não é? E tu achaste que realmente... Faziam sentido. Sim, faziam sentido, por toda a vida que ela teve. Sim, muito, muito bom. Então, olha, vamos começar aqui a falar deste mundo maia, que a mim particularmente me fascina imenso, porque sinto que foram um povo extremamente conhecedor e que nós, em muitas coisas, ficámos aquém, ou perdemos-nos, desviámos-nos, por assim dizer, de certas visões e conhecimentos que eles já tinham naquela época. E então, por isso, faz-me todo o sentido trazer-te, e porque também, como estava a dizer, já experienciei esse teu conhecimento depois na prática e é realmente muito intuitivo, mas muito sábio também. Então, recomendo. E nesse sentido, para quem nos ouve, mas antes também de chegarmos lá, fala-me um bocadinho da Tânia, do teu percurso, apresenta-te um bocadinho e como é que tu chegaste à astrologia maia. Certo. Então, o meu percurso base não tem nada a ver com esoterismo, astrologia, espiritualidade. Eu enveredei pela área do direito, estudei direito e concluí o curso de solicitadoria. Trabalhei durante 5 anos no escritório de advogados, onde fui profundamente infeliz. E, a par disso, também a minha vida pessoal estava caótica. Então, eu entrei numa fase de aquilo que chamamos de depressão, esgotamento, e senti que precisava de algo diferente. Na altura que trabalhava no escritório, tive uma inspiração, que foi uma advogada que trabalhava comigo, que passou a ser terapeuta de shiatsu. Largou tudo e me incentivou a seguir também por um caminho que me fizesse mais feliz. Então, eu comecei por conhecer o yoga, o reiki, e de repente percebi que havia todo um mundo fascinante longe dos papéis e das burocracias do direito, que me fazia muito mais feliz. Houve um momento em que decidi então formar-me como terapeuta de shiatsu, e eu nessa fase da minha vida morava em Braga e trabalhava em Braga, e decidi mudar-me para a minha terra, depois de 10 anos a viver nessa cidade. A minha terra é Montalegre, então larguei a grande cidade, não é? E voltei para a minha terra pequenina, onde comecei a fazer shiatsu, reiki, taças tibetanas, massagem indiana, e depois todo um mundo surgiu. Então, eu sou uma buscadora, uma curiosa, e comecei a investigar mais sobre o autoconhecimento, que sempre me despertou interesse, e fiz imensas terapias, procurei astrologia, procurei numerologia, tudo que era autoconhecimento, até que um dia pedi para me fazerem o meu mapa da astrologia maia. E quando eu ouvi o meu mapa, eu disse: estão-me a ler.
eles estão a reconhecer em mim coisas que realmente eu até tinha apagado, tinha esquecido. E foi esse impacto, além de toda a afinidade com cada palavra daquele mapa, que me pareceu tão familiar, que eu disse, eu tenho que estudar isto e tenho de partilhar isto com o mundo. E assim surgiu a astrologia maia na minha vida. Muito lindo, não é? Que é mesmo aquele uau, quando tu sentes, não é? Sim. Quando alguma coisa te arrebata e não há dúvidas. E então, eu sei que tu foste estudar a astrologia maia, foste mesmo ao México. Eu estudei a astrologia maia, a formação foi online, mas com uma pessoa que mora no México e que fundou a escola de Magdala e que passa estes ensinamentos, aprendeu mesmo com os sacerdotes maia, é uma portuguesa que mora lá no México já há bastantes anos, mas depois fui fazer a minha certificação a Palenque, ao estado de Chiapas, no México. Eu estive lá. Sim, e portanto a formação em si foi online, mas depois tive o contacto mesmo com aquela terra maia, que foi só mágico. Olha, e de certa forma, dentro dessa visão da astrologia maia e mesmo dos maias em si, o que é que se diz desse mapa? O que é que ele nos... Porquê que devemos fazê-lo? Então, há vários mapas na astrologia maia. Primeiro, os maias, né, foram um povo muito à frente do seu tempo. Eles eram excelentes astrónomos, astrólogos, matemáticos. Construíram 20 calendários diferentes e um deles era secreto até há bem pouco tempo, que é o calendário de Tzolk'in, que era restrito apenas aos sacerdotes maia. E esse calendário é que é a base da astrologia maia. Okay. Então, há vários mapas onde podemos aprofundar questões diferentes de cada pessoa, mas o mapa base, por assim dizer, é o mapa de vida. E o mapa de vida, os maias têm por tradição fazer logo ao nascimento das suas crianças. É das primeiras coisas que eles fazem, é levar os seus bebés aos sacerdotes maia para terem o cálculo desse calendário, desse mapa, que é feito através da data de nascimento, com cálculos muito específicos. Chegamos ao dia de nascimento dessa pessoa no calendário sagrado e, através desse dia, depois podemos descobrir as características mais profundas e o caminho de vida dessa pessoa. Então, como os maias consideram que ninguém deve andar por este plano sem saber ao que veio, entendem também que é muito importante que quem está na base, na educação de uma criança que chega, deva ter o acesso ao conhecimento das potencialidades, dos desafios desse novo ser, não é? Para poder educá-lo da melhor forma, sem desvirtuar aquilo que é a sua essência. Então esta é a visão logo. Nós não temos esta tradição, não é? Cada vez... Sabes que é muito bonito o que estás a dizer e eu, perdoem-me se aquilo que eu vou acrescentar não for bem assim. Mas essa visão é muito bonita porque eu já ouvi cá em Portugal uma ou outra pessoa, por exemplo, quando se fala do nosso mapa astral ou quando se fala de outro tipo de informação nossa, diz-nos quase, e ouvi dizer exatamente que epá, isto deve ser muito sigiloso porque até pode não ser bom esta informação cair na mão de outras pessoas, imagina. Ou seja, quase que vibras no medo de uou, espera aí, então mas o que é isto? E repara como há outra perspectiva tão mais sábia, na minha visão, tão mais bonita, tão mais leve, que, claro, ok, é uma informação pessoal e é preciosa, mas porquê que temos que ver de forma, guarda isto só para ti? E não, como tu estás a dizer, olha, se o teu progenitor ou a pessoa que está na base da tua educação também tiver acesso, pode-te orientar melhor. Se calhar se o teu companheiro também tiver acesso e outras pessoas, se tivermos essa visão de querer saber como nos alinharmos com as pessoas, como realmente comunicar com elas, percebendo certas coisas, ok, esta pessoa é mais sensível a esta questão, então se calhar vou ter mais cuidado quando tocar neste tipo de tema. Por exemplo, portanto, nós podemos nos empoderar por conhecer o outro e em vez de vibrar nessa vibração de medo de não posso passar estas informações a ninguém. A ter essa perspectiva, repara, pelo menos a mim tocou-me dessa forma, repara como eles são tão... e foram tão conhecedores e tão sábios mesmo, até na perspectiva de como olhar para as coisas, de como olhar para a vida. Afinal, vibras no medo ou vibras no amor? Acho que logo essa mensagem que estás a dizer a mim faz-me chegar aqui.
sabes? Sim, e faz todo sentido. Apesar de os maias ainda serem, ao nível do conhecimento, adeptos do secretismo, ainda não é tudo partilhado abertamente com todas as pessoas, não é? Por exemplo, quando eu fiz a minha formação, eu tive de assinar um termo de responsabilidade de ser guardiã de uma sabedoria ancestral e que não poderia partilhá-la abertamente com quem eu entendesse, não é? Porquê? Porque já houve várias pessoas que pegaram neste conhecimento e adaptaram aos tempos modernos e desvirtuaram a sua essência. Sim. Nesse aspecto, sim, eles são adeptos do secretismo. Relativamente à parte de conheceres a pessoa, não é? Eles já defendem a outra verdade, que é, se tu estás a viver numa família que te conhece, que honra os teus dons, que percebe que tu tens aquele desafio, será muito mais fácil tu teres uma vida feliz e alinhada com o teu propósito. É uma outra visão, de facto. E olhando agora para a nossa sociedade, realmente eu acho que o que falta muito às famílias é conhecermos-nos, não é? Às vezes porque a própria pessoa também está desformatada de si mesmo, da sua essência, está afastada de si, ou outras vezes porque acabamos por tentar assumir determinadas máscaras à frente de pessoas que nos são próximas, em termos de amor, para não desagradar ou para não ir contra a educação que deram, ou seja o que for. Portanto, sem dúvida que se todos nos conhecêssemos um bocadinho, na nossa verdade, aceitando, acolhendo, não se trata da nossa aceitação, trata-se de acolher a pessoa como ela é, não é? Exatamente como ela é. E ajudá-la, de certa forma, abrindo-lhe espaço, ou dando-lhe o espaço, que já é dela, no fundo, para ela poder ser quem é. Portanto, isso, na verdade, deveria ser também a base da família, não é? Eu, pelo menos, falo agora enquanto mãe. Eu não quero que as minhas filhas, ou pelo menos eu não gostaria que as minhas filhas à minha frente fingissem uma coisa porque sentem que não têm o espaço para ser outra. Não é? E eu tenho tocado muito no tema da alimentação da minha segunda filha, mais velha, porque ela agora, este último ano, está a comer coisas que nós não comemos. Pronto. Mas ainda assim, nós falamos sobre isso abertamente. Não é? Portanto, eu não quero que seja um secretismo. Eu que pelo ela menos tenha de o fazer nas tuas costas porque não se sente... Exatamente. E se repararmos, olharmos para as famílias, no fundo isso se calhar acontece, não é? Tanto. Eu contra mim falo também enquanto filha, atenção. Eu conheci inúmeras pessoas que realmente seguem um caminho profissional simplesmente porque é o único que o pai aceitaria que seguisse, ou porque eu não posso desapontar a minha família que investiu tanto nos meus estudos, nesta área, acreditando, e eu até sou bom a fazer isto, e agora não posso mudar, não é? Felizmente também temos os outros exemplos como eu e como alguns colegas que tive, que apesar de fazermos uma formação, tivemos a oportunidade e claro, na sociedade onde estamos, às vezes é um bocadinho difícil fazer chegar à família, olha, eu estudei isto durante não sei quantos anos, mas eu não sou feliz a fazer isto. Tudo bem, isto é rentável, isto dá-me dinheiro, mas eu não sou feliz. E poder assumir isso, não é? Claro que sim. E trazer essa vocalização também, não é? Ter essa consciência e realmente ocupar o teu lugar. E estavas a dizer conhecermos-nos, não é? E os mapas Maia, o mapa Maia de vida, é interessante no sentido também de nos dar a conhecer o trabalho que nós vimos fazer em prol das nossas linhagens. Então, muitas vezes há padrões que reverberam há inúmeras gerações como, por numa exemplo, linhagem. Traz lá um exemplo. Por exemplo, imagina mulheres em que, na linhagem materna, todas casaram com pessoas que não queriam. Porque aconteceu alguma situação, porque a família quis assim, e então todas elas casaram sem ser por amor. E trazem esse padrão. Então, no mapa Maia, por vezes é revelado que a pessoa vem quebrar esse padrão e que vem ser um pouco revolucionária, não é? E assumir que realmente só quer estar com um companheiro ou com uma companheira se for por amor. E vem quebrar um padrão familiar. Ou, por exemplo, numa linhagem paterna de homens ou mulheres que anulam as suas emoções, reprimem as suas emoções. E a pessoa vem aprender a vivenciar numa família onde não se fala de emoções, onde nem sequer é permitido perguntar como estás, como te sentes,
não é? Porque não há uma resposta profunda ou honesta e a pessoa vem viver na emoção e aprender a lidar com as suas emoções e desconstruir esse padrão. Então o mapa vem-nos trazer essa riqueza de perceber, ok, eu venho de uma linhagem em que realmente todos fogem da emoção, mas eu tenho que me assumir como um homem sensível ou como uma mulher sensível e desconstruir esse padrão. Por isso é que estás a dizer que os progenitores ou a pessoa que está encarregue da educação de uma criança deve saber, não é? Agora estava a imaginar se fosse eu a mãe de uma filha ou um filho que trouxesse essa característica, esse desafio no mapa. Realmente, se eu souber que este meu filho ou filha vem para também expressar a sua emoção e me for consciente disto, se calhar, lá está, eu como progenitora vou abrir esse espaço sabendo que esta pessoa precisa disso. Exatamente. No meu caso é fácil, atenção, eu sou uma pessoa que emoções está sempre presente, mas efetivamente agora pensando noutro comportamento qualquer ou noutra necessidade qualquer que esteja expressa num mapa de um filho, portanto consigo compreender, enquanto mãe que sou, da importância, não é de querermos saber tudo do outro, nada tem a ver com isso, não é? Tem a ver com realmente certos pontos importantes para a essência daquela pessoa. Sim, do para respeito nós, e do exatamente. Essencialmente do respeito de quem aquela pessoa é e do registro que traz e daquilo que ainda vem trabalhar. E eu acho que nesse sentido, era isso que eu ia dizer, para nós nos sentirmos mesmo, pelo menos eu falo por mim, bons pais, mãe ou pai, eu acho que das coisas mais bonitas é tu poderes realmente dizer eu permiti ou eu dei espaço para a minha filha ser feliz sendo ela, não é? Sendo quem é para ser. Porque naturalmente, ao educar, já estamos a moldar um pouco. Exatamente. Não é? Sempre colocamos aquilo que é importante para nós, aquilo que é válido para nós na educação dos filhos, não é? Mas depois, quando realmente eles têm essa possibilidade de assumir, ok, isto a minha mãe ensinou-me assim, o meu pai ensinou-me de outra forma, mas eu acredito numa visão diferente e vou seguir este caminho e ter essa aprovação, apesar de ser diferente, porque os pais ou quem educou percebem, foste educado por mim, mas tens a tua visão e isso está alinhado com quem tu és, ao nível da alma, eu penso que traz muito valor e a possibilidade da pessoa ser muito mais feliz. Não é? Sem dúvida. E acho que ajuda imenso, é o que estás a dizer. Portanto, claro que nós já devíamos dar espaço ao outro para poder ser quem é, mas sabendo, se calhar às vezes, imagina, vamos dar um exemplo prático também. Vamos dizer que um dos meus filhos começa a fumar. Eu não fumo, não é? Por exemplo. Então, claro que é algo super comum na sociedade, mas se por acaso eu soubesse que no mapa ela tem que passar por este processo porque vai validar não sei o que ali à frente, imagina, não estou a dizer se calhar o melhor exemplo. Maior, não é? Por exemplo, há uma sabedoria maia, que é a EB, que é a independência, que quando vem bloqueada, ou quando é o grande desafio de vida, provoca na pessoa uma certa tendência à adição, à dependência, seja ela de substâncias, de relações, do que quer que seja. Olha então que tu vais entender, não é, que realmente, se calhar o teu filho tem este desafio para ultrapassar e que é importante ele passar por isso e ir buscar ferramentas para ultrapassar. O objetivo, claro que é desbloquear isso e viver na independência a todos os níveis, mas tu sabes que já tem uma propensão maior, então também já podes ajudá-lo desde cedo a ele ganhar ferramentas para sair do papel de dependente, não é? Muito giro, obrigada por esta introdução, por esta informação que trouxeste agora sobre esse ponto. E então, eu estavas a recordo-me... dizer... Sim, sim, desculpa. Tu há bocadinho falavas-me que poderíamos abordar aqui o teu mapa, deste-me essa autorização, e eu recordo-me que tu tens uma essência que é muito representativa de quem tu és. Quando eu fiz o teu mapa, foi mesmo assim algo, uau, realmente, não podia ser diferente, porque tu és Kan, a força da criação, que nós podemos manifestar pela fertilidade, né? ou pela criatividade. Portanto, eu vejo-te das duas formas. E essa é uma essência que é, muitas vezes, difícil de aceitar na sociedade. Não pelo facto de ter muitos filhos ou isso, mas porque tem uma característica muito específica, que é o ser inconstante. O permitir-se hoje gostar disto e fazer isto e ser muito sério aqui e firme nesta convicção,
mas amanhã mudar completamente de opinião, de rumo, ter vontade de estar noutro lugar, de fazer outra coisa. E isto, na nossa sociedade, não é bem visto, não é bem aceito, não é? Sermos inconstantes dá uma sensação de esta pessoa é instável, não é? E eu realmente ver que no teu mapa isto apareceu, eu, de facto, não é só por tu teres 6 filhos, não é? Que realmente honras a tua força da criação pela fertilidade, mas ver esta característica noutras pessoas também, não é? Que naturalmente sentem vontade de fazer mil e uma coisas, mas que depois não se sentem aceitos porque lá está a família, a sociedade, os amigos vão criticar, mas agora és advogada e a seguir vais ser massagista e então, mas afinal és o quê? Olha que giro, esse ponto eu não me recordava do mapa, ainda bem que o trouxeste, porque pá, é tão bonito e esse ponto acredito que muita gente também se identifique, às vezes quando, nestas inconstâncias. E eu lembro-me ali aos 30, não sei, início dos 30, tive assim uma crise existencial, nas várias, quando tu perguntas, mas o que é que eu quero, ou quem sou, e recordo-me de estar na Índia, nessa altura vivia lá, e até que tive assim uma epifania, entre aspas, e lembrei-me, peraí, mas o Miguel Ângelo, na biografia dele, ele é filósofo, ele é pintor, ele é não sei o quê, portanto, estes grandes nomes que nós estudamos, se tu fores olhar para a biografia, são tantas coisas. Eles não eram só uma coisa. Exatamente, porque é que eu só posso escolher uma? A partir daí eu desconstruí. Então, 10 anos depois, estou aqui a falarmos, eu aprendi, depois nesse trajeto, que ainda bem que eu sou inconstante, porque eu sinto-me constante na minha inconstância. Exatamente. Ou seja, eu reconheço-me assim. E isso para mim foi, olha, foi mesmo centrar-me, sabes? Porque senão andava outra vez... Não fosse essa a tua essência. Exato. Não é? Ainda Exato. vai mesmo ir ao centro, Foi ir ao tão coração. bonito, foi tão bonito, porque isso dá-te liberdade, sabes? De, pá, eu hoje sou isto, como tu estavas a dizer há pouco, e amanhã, se eu já não sentir que quero isto, que eu me permita ser aquilo que eu sentir então. Exato. Isso é das maiores liberdades que possamos ter. Não é? Podemos Nós não ser somos estanques, exatamente. Vamos sendo. Então, no fundo, olha, essa inconstância, agora que estavas a dizer, eu pensei, uau, que bonito, porque já foi um dilema para mim, tipo, caramba, mas porquê que toda a gente é uma coisa, porquê que eu não consigo estar quieta só numa profissão? E realmente, até que eu me percebi, pensei, não, isto para mim, na verdade, é uma mais-valia, que me possa sempre alinhar a esta liberdade de sentir e de me respeitar nesse sentido também. Sim, é Muito verdade. obrigada por trazeres isso. Então, olha, e estavas a dizer, esta astrologia, e estou 100% de acordo, e nunca tinha pensado sobre isso. Já, como já disse no início, já me deste alguns mapas, já fiz para a minha mãe, para mim, para a minha filha Serena, portanto já tinha recebido algumas informações, já tive a experiência nesse sentido de ver o que é que era um mapa, de te ouvir, fez todo o sentido, mas nunca tinha pensado nisto que te disse, de até realmente conhecermos, dando esse espaço, etc., para a pessoa ser quem é. No entanto, estavas a dizer então que os progenitores devem saber e a própria pessoa também, não é? Sim, o objetivo é tu, enquanto isso te servir para te orientar nas linhas da educação que vais dar a essa criança, para não desvirtuares então a sua essência, usas, mas assim que a criança conseguir entender aquilo que é dito, esse mapa deve-lhe ser entregue, porque é dela, por direito. Ok. Não é? E depois tens outros mapas onde podes explorar mais aspectos, não é? Como por exemplo? Por exemplo, se tu queres perceber melhor, tu como mulher, o teu lado feminino, entender que tipo de relacionamentos é que tu atrás, qual é a tua missão especificamente como mulher, que desafios é que vais encontrando no papel de mulher, existe um mapa que é o mapa lunar. Então podes aprofundar e ir buscar, não é só o mapa de vida. Tens o mapa de vidas passadas, onde percebes também outros desafios que te vão surgindo ao longo da vida e que muitas vezes nós não entendemos, mas porquê é que eu estou a vivenciar isto agora? Estava tudo a fluir tão bem, estou alinhada com aquilo que tenho de fazer e afinal é uma tarefa que ficou por concluir em vidas passadas, é uma energia que tu ainda não integraste, então vais lá buscar respostas. Os homens também têm um mapa solar para entenderem o seu lado masculino. E depois ao nível dos relacionamentos, existe um mapa que é aquilo que na astrologia clássica ou esotérica se chama a sinastria. Nós também podemos fazer um mapa de relacionamento amoroso, onde entendes qual o propósito de ter atraído aquela pessoa à tua vida.
E o que é que vocês estão a fazer em comum? Qual é o projeto comum dessa relação? Porque é que se atraíram? Uau! Ou seja, temos um mapa de vida onde conhecemos mais especificamente a nossa essência Nosso e propósito, missão, desafios, heranças de linhagem, dons ou desafios que trazemos de vidas passadas e a aprendizagem que vimos cá fazer. Olha, eu sugiro mesmo, recomendo vivamente a que façam, porque eu fiquei fascinada, pelo menos. Os outros eu não experienciei, mas este, consigo dizer em primeira pessoa, vale muito a pena. Esse é o mais impactante, além E depois do... as vidas passadas, Sim. o lunar ou solar, O consoante solar, é feminino ou masculino, sim. e o relacionamentos. Os relacionamentos. Estes são os, por assim dizer, individuais, que são para a vida toda, ou seja, tu fazes uma vez cada um dos mapas e a informação é válida até ao final da tua passagem aqui. Depois existe um que se renova anualmente, que se inicia no teu aniversário, todos os anos, e que vem guiar-te só ao nível das tarefas que tu vens desenvolver esse ano especificamente. Quais as propostas que a vida te está a trazer ao longo do teu ano pessoal, que é de um aniversário até ao aniversário a seguir. Mas para mim, destes guias temporais, o que teve mais impacto foi o mapa Serpente de Vida. O Serpente de Vida é um mapa que pega nos 2 grandes ciclos de vida, porque os maias consideram que a vida se divide em 2 grandes ciclos. Cada grande ciclo é composto por 52 anos, então nos primeiros 52 anos da tua vida tu estás a viver processos kármicos, a libertar karma negativo, a fazer aprendizagens, e depois é suposto que, se realmente cumprires aquilo que a vida te está a propor, tu, a partir dos 52, possas usufruir do teu Dharma, Uau. já com a aprendizagem feita. Então, muitas vezes, se nós observarmos à nossa volta, vemos que a vida das pessoas ou melhora muito entre os 52 e os 56, ou dá uma grande cambalhota e a pessoa tem quase de recomeçar a vida nessa fase. Porquê? Porque está desalinhada, porque ainda não cumpriu, ainda não identificou os processos que já deveria ter vivido. Então a vida dá uma segunda oportunidade, mas no segundo grande ciclo é um bocadinho mais difícil. Uau! Olha, eu faço aqui uma ressalva para algumas pessoas que me vão chegando, alguns feedbacks a dizer, epá, tenho tanta pena de não ter começado mais cedo. É lindo que aos 52 anos a vida dá-nos uma segunda oportunidade ou entramos no nosso Dharma. Exatamente. Portanto, nunca é tarde. Não. E neste mapa tu consegues perceber cada proposta que existe a cada 4 anos, há uma proposta diferente, e ao olhares para todo o teu primeiro grande ciclo, não é? Ou para a fase em que estás, por exemplo, eu estou com 34 anos, posso ver todos os degraus pelos quais já passei e analisar se cumpri ou se bloqueei. E se bloqueei, seja no primeiro ou no segundo grande ciclo, este mapa vai mostrar quando é que se abrirá um portal para eu desfazer, integrar, aprender aquilo que me foi proposto e que eu não tive a oportunidade ou não quis lá atrás. Uau! E que pode estar a impedir o fluxo da minha vida em alguma área. Ou seja, o Serpente de Vida permite-nos saber, de certa forma, ou pelo menos compreender, algum processo kármico que ainda não tenha sido dissolvido, é isso? Permite-nos perceber todas as propostas que a vida nos vai fazendo, geralmente a cada 4 anos, e ao termos a possibilidade de olhar para trás, entendemos se cumprimos essas propostas ou se as bloqueamos. Mas pode acontecer nós acharmos que até já cumprimos, mas ainda não termos cumprido totalmente. Será? Exatamente. E então nós temos ligações entre degraus, entre fases de vida, que nos vão permitir aceder a uma energia anterior para que a possamos desbloquear ou integrar. Uau, isso é muito à frente. E tu, através do mapa, a pessoa consegue, aliás, tu neste caso, és tu que acabas por fazer a leitura e consegues transmitir essa informação à pessoa. Eu nunca vou saber se está cumprido ou se está bloqueado, Exato. porque isso só é uma análise que a própria pessoa pode fazer. Essa mas eu parte, lembro-me, por mas exemplo, no meu mapa. A tal dos graus que estavas a dizer. Sim, no meu mapa, não é? A proposta, entre os 20 e os 24 anos, era eu alcançar a minha independência. Então eu tenho de analisar, será que eu cumpri ou que eu bloqueei? Eu bloqueei durante os primeiros 3 anos, mas no 4º ano desse degrau, no último ano desse degrau, eu realmente abandonei o meu trabalho, não é? Que me fazia infeliz, e fui trabalhar por conta própria
em algo que me fazia feliz. Mas não é? agora atenção, eu faço aqui também outra ressalva, porque se calhar para muitas pessoas o alcançar a independência, como tu já trabalhavas, já eras independente monetariamente, entre aspas, não é? Se calhar a pessoa até podia achar, não, mas eu já era independente. Ou seja, temos de estar bem receptivos aos sinais e perceber para além Sim, de... e eu também explico o conceito da independência nos termos da astrologia maia, Ok. porque é uma independência emocional, física, mental, espiritual, portanto Boa, vai boa. sempre a todo o campo holístico, não é? Por exemplo, eu sentia não só a minha falta de independência financeira, porque apesar de eu ter um trabalho, eu não era independente financeiramente, não tinha dinheiro suficiente para fazer face às minhas contas, mas aquilo que me estava a perturbar mais era a minha falta de independência a nível mental e emocional. Claro, Porque não estás estava feliz. presa num trabalho que não me satisfazia, não é? Onde eu não me sentia feliz e mesmo a nível pessoal, não é? Foi toda uma mudança E que eu tive de viste fazer nessa aqui fase. que bonito, mais uma vez, eu sei que já é um tema que se vai falando, como é óbvio, mas apesar de tu teres um trabalho estável, não tinhas propriamente estabilidade, vá conforto financeiro e ainda assim, e ainda bem, não é? Privilegiaste, e muito bem, a tua parte mental e emocional, a tua saúde, e por isso arriscaste largar o emprego estável. Não foi que só o também- emprego, eu larguei o emprego, Tudo. larguei a cidade, na altura eu era casada, eu larguei o meu marido em Braga, larguei os meus amigos e fui em busca daquilo que era Uma a verdade do grande meu coração. independência, a grande independência total. Muito bom mesmo. Olha, eu sou fascinada a ouvir tudo isto da astrologia maia, porque realmente, até mesmo, por exemplo, em termos de relação, acho tão bonito podermos perceber um bocadinho mais sobre a outra pessoa, não só nas suas características individuais, mas também nos pontos que se podem cruzar em termos de desafio relativamente a nós, não é? Sim, sim, sim. E isso é super benéfico para todos os casais. Digo eu. Eu só entendi realmente a essência do relacionamento que eu tive quando fiz o meu mapa de relacionamento amoroso. Porque era uma relação de muita dependência e manipulação e isso era confundido com amor, muitas vezes. Então, quando eu percebi e realmente davam-nos ferramentas para podermos ultrapassar isso, assim fizéssemos nós os nossos processos, o que não aconteceu, não é? Porque acabámos por não seguir com a relação adiante, mas eu só entendi ali onde é que estava a chave. Então, muitas vezes há relacionamentos que ou funcionam ou não funcionam, mas não estamos a viver aquilo que é necessário ser trabalhado e não entendemos onde é que está o erro, não é? Mas, então, de certa forma, tu acreditas que se às vezes a pessoa entender onde está, entre aspas, vou usar a tua expressão, o erro, a relação pode funcionar? Pode funcionar ou pelo menos podemos entender, não vai funcionar porque não estamos a fazer cada um o trabalho que é necessário. E pelo menos tomar essa consciência e dizer, eu nunca vou conseguir fazer esta relação funcionar, não é? Porque não depende só de mim. E há um trabalho em comum a ser feito que só por um não é possível, não é? Podemos chegar a essa conclusão. Mas também tenho casos de pessoas a quem eu fiz um mapa em que a relação estava muito complicada e que entenderam, o que está a faltar é isto. O que está a faltar é dar liberdade, é dar espaço, é aceitar esta parte, é aceitar que ela é mais intuitiva ou que precisa de se retirar mais vezes e eu não estou a conseguir fazer isto. E conseguiram melhorar os relacionamentos. Boa. Não é? Então, Eu fiz esta questão, eu hoje estou gaga, eu fiz esta questão porque às vezes chegam relatos em termos clínicos que a pessoa diz, epá, mas eu gosto tanto daquela pessoa e está sempre à procura de onde é que está o erro. ok. E essa própria pessoa tenta melhorar-se ao nível desses erros que vai encontrando. Mas a relação nunca sai daquele ponto. Hoje por um erro, amanhã por outro, não é? Salvo seja, portanto, diferentes fases, diferentes erros. E no fundo era o que tu estavas a dizer, que deste como primeira resposta, que é, não pode ser só de um lado, não é? Tem que ser dos Exato. dois. A análise do mapa não é o que cada um vem fazer, é o que os dois vêm construir em conjunto e aprender em conjunto
e auxiliar-se mutuamente. É o trabalho que vêm a fazer na relação para crescimento individual e do relacionamento. E isto é importante porque às vezes eu sei que uma das partes tenta fazer por si e pela outra parte Não é possível. para que a relação perdure. Exatamente. Não é possível. E então é muito importante abrirmos espaço, já que falávamos hoje de abrir espaço, abrirmos espaço para entender que, apesar de nós vermos o potencial do outro, ele pode ainda não estar a conseguir ser esse potencial. Exatamente, e muitas vezes é mesmo isso, um desfazamento, em que um já está num patamar, não é, de consciência e o outro ainda não despertou para determinadas coisas que seriam essenciais para aquela relação funcionar. Não quer dizer que mais à frente até não se encontrem nesse caminho de consciência, mas há fases em que, não é, o desfazamento não é possível. Sim. Ou às vezes lá está, pode não ser durante uma vida inteira. Exatamente. A outra pessoa pode realmente não dar um passo de ser o tal potencial nesta vida, não estar a conseguir mais. Ou, por exemplo, pode haver um propósito numa relação de aprender com aquela pessoa o desapego. Muito bom. Não é? E aí é e aprender a realmente deixar ir, desapegar. por Exato. amor, aprender a deixar ir a outra pessoa, por mais que eu ame aquela pessoa, eu posso dar a maior prova de amor ao deixá-la ir ser feliz, mesmo que não seja ao meu lado. E no fundo, amor aos dois, ou seja, por amor a mim próprio eu tenho que deixar ir aquela pessoa porque esta relação não sai deste ponto. Exatamente. E por amor ao outro também deixar essa pessoa crescer, porque às vezes também ao viver só diretamente comigo podemos não estar a fazer algum processo de aprendizagem que ambos precisaremos, não é? Talvez também fica assim muito, realmente é assim muito meio teórico, mas acho que quem nos ouve consegue agora adaptar a diferentes experiências que certamente já tivemos e que já tiveram, não é? Isto de falar de amores é sempre... Sim, e cada mapa é um mapa e analisa especificamente aquele casal, não é? Portanto, estamos a falar de forma muito superficial, coisas que são muito profundas. Sabes, né? que agora vais sair daqui com já encomendas de mapas para toda a família. Já são 6 filhos, o marido... Sim, vamos tratar disso. Muito bom. Olha, Tânia, e dentro agora de tudo isto que tu tens feito, no fundo, qual é o mapa que mais te apaixona? O mapa de vida e o mapa de serpente de vida são aqueles que para mim continuam a ter o maior impacto. Apesar do lunar ou solar ser muito específico. São lindos. No meu mapa lunar foi onde eu descobri, por exemplo, que realmente eu deveria levar a minha voz, de alguma forma, às pessoas e que isso teria um potencial, entre aspas, de cura. Então, apesar de eu adorar cantar, não tenho uma voz para ser dessa forma que levo a cura. E depois percebi, é através das minhas gravações, porque realmente eu posso levar a minha voz através dos meus mapas que são gravados em voz, não é? A pessoa estava a ouvir. E então foi no mapa lunar que eu descobri que deveria fazer este trabalho através da minha voz. Por exemplo, lembra-nos o que é o mapa lunar? É o que te aprofunda o conhecimento como mulher. E esse dom, por assim dizer, o dom da palavra, o dom da voz, do falar com o coração, não vinha identificado no meu mapa de vida, não é? Eu só o descobri no mapa lunar. Então, todos eles têm as suas particularidades, nos vão fazer ter insights, vão nos trazer respostas, mas aqueles que para mim são verdadeiramente impactantes são o mapa de vida e a serpente de vida, sem dúvida. Muito bom. E agora deixa-me só perguntar-te mais uma coisa. Que mensagens fortes, de certa forma que possamos generalizar, é que tu poderias deixar aqui a quem nos ouve de toda esta aprendizagem que tu tens feito neste percurso com a astrologia maia? Talvez até podes trazer da tua própria experiência, não agora especificamente sobre um mapa ou outro, mas de uma visão quase num zoom out que tu tires e que esta astrologia te tenha, de certa forma, trazido e que tu agora possas passar de mensagem. Certo. Não sei se fiz uma questão muito... Isto hoje, estava-te a dizer há pouco, foram 4 horas de sono, portanto, aliás, tem sido sempre, não é? Mas... Portanto, às vezes é difícil aqui o raciocínio de conseguir fazer a perguntinha certa. Não, mas entendi perfeitamente. E assim, respondendo de forma muito espontânea, não é? Não tinha pensado em dar uma resposta a isto.
a mensagem que me parece mais importante no meio disto tudo é o reconhecimento de cada pessoa, do seu potencial e dos seus desafios. Porque quando eu me entendo, eu tenho mais possibilidade de me aceitar. E o que eu sinto muitas vezes nas pessoas que me procuram é eu não me compreendo. Eu não sei porque é que eu sou assim, eu não gosto de ser assim, eu gostava de ser diferente, porque ninguém me entende, nem eu me entendo. Então, quando eu reconheço que aquilo está inerente a quem sou e começo a fazer, a dar passos para me alinhar com quem sou verdadeiramente, então sim, tenho muito mais possibilidade de me aceitar e de me alinhar com o meu caminho. Como falamos do mapa dos filhos, né, de ter acesso, eu penso que é uma das maiores chaves que traz a astrologia maia. É se eu entender uma criança desde logo e incentivar os comportamentos que serão benéficos quando ela tiver a sua independência, eu penso que podemos construir uma sociedade bastante mais feliz, não é? Porque se eu vou aceitar e incentivar o meu filho a ele ser quem verdadeiramente é e já estimular certos comportamentos que sei que no futuro lhe serão úteis, então sim, penso que é uma das grandes mensagens da astrologia maia, conhece-te, conhece o teu caminho, honra, respeita e é daqueles que também estão aos teus cuidados e sob a tua educação. Uau, olha, gratidão, foi mesmo muito bonito, tanto uma mensagem como a outra. E tão, sabes, ao mesmo tempo tão subtil na profundidade que é e tão impactante, porque realmente também tem esse peso entre aspas, de responsabilidade, de consciência. Falamos tanto de melhorar o mundo, de sermos melhores seres humanos, e depois a este nível é preciso vir aqui, não é? Esta profundeza tão bonita. Sim. Olha, Tânia, então vou aproveitar para inverter o papel. Ou seja, neste momento abre-te a ti o espaço, olha, isto hoje é só falar de espaços, de abertura de espaços, para ou trazeres alguma informação que eventualmente eu não te tenha perguntado e que tu gostasses de acrescentar, ou colocares-me a mim uma questão, curiosidade ou tema que também possamos navegar. Então eu tenho realmente uma curiosidade relativamente a ti, não é? Sendo tu mãe de 6 crianças, 6 filhos, como é que tu consegues ter tempo para seres tu, para existires como Lisa e não como mãe dos 6, e onde é que tu encaixas o teu relacionamento com o Nuno, no meio destes 6 filhos? Sabes que quando eu estava a dar a volta ao mundo, houve um dia qualquer que eu pus lá nas histórias, deixem-me uma questão, e essa era uma questão que me deixavam. Eu não sei se alguma vez eu soube responder com a exatidão que quem está desse lado espera ouvir ou gostaria de ouvir. Mas eu, no meio da imperfeição, eu vou sabendo ser eu, ter o meu espaço, porque para mim também é muito importante, e ter tempo também para namorar. Pronto. Aliás, senão não havia 6 filhos. Pois, exato. Mas a verdade é que nunca é de uma forma sistematizada, sabes? Ou planificada, é com muita fluidez na vida, mas ao mesmo tempo respeitando e sentindo-me. Se eu estiver a sentir, olha, estou mesmo a precisar do meu espaço, eu sou a primeira a comunicar essa verdade, porque para mim é importante. Então seja dizer aos miúdos, olha, agora estou a precisar, ou dizer ao Nuno, olha, estou a precisar de eu ir sozinha, eu trago essa verdade, e desde que eles eram pequeninos, portanto não é só agora que eles são adolescentes. Porque se eu também não me respeitar a esse nível, eu acho que já não estou bem, não é? Estamos em desgaste e já não temos para dar. Então nem que fosse, ok, se estava sozinha com os meus filhos todos, eles eram pequeninos, claro que não podia sair sozinha, não é? Estava com eles. Mas às vezes podia sair com eles e só o sair daquele contexto de casa, com tarefas ou rotinas ou desarrumações das crianças a brincarem, já era, sabes, um espairecer, só de apanhar ar, por exemplo. Ou se eu precisasse mesmo de silêncio, se calhar arranjava uma coisa que eu sabia que eles iam silenciar ou brincar super empenhadamente durante meia hora ou o tempo que fosse, para eu ir ali, para o meu quarto, por exemplo, estar 10 minutos em silêncio, ou 20 minutos, ou meia hora, ou meditar mesmo. E às vezes acontecia sem perfeições,
Mas acontecia esse espaço, outras vezes pode não acontecer. E ainda assim, lá está, teres essa flexibilidade. Mas se não acontecesse, se eu continuasse em desgaste, quando o meu marido chegasse, eu ia dizer, olha, Nuno, pá, estou mesmo a precisar. Portanto, acredito que acima de tudo, olha, e já que falamos da nossa voz, é trazer a nossa voz. Porque se eu nunca me expressar, o outro não adivinha. E muitas vezes eu digo isto, e eu ainda sou a primeira que às vezes espera que o Nuno adivinhe. Sério. Mas ainda assim já sei e tenho trazido a minha voz muitas, muitas vezes. E realmente quando tu trazes a tua voz, o outro ao compreender-te vai tentar amparar um bocadinho e sermos uns para os outros. E depois em termos de relação, na parte do namoro, como dizias, também sem nenhuma perfeição, mas às vezes quando todos se deitam temos um tempinho para nós os dois, outras vezes porque nós também, atenção, que não trabalhamos para outra pessoa, não é? Trabalhamos por conta própria, portanto também temos flexibilidade de horário, acabamos por estar muitas, muitas horas juntos. Acho que a minha vida toda, nestes 19 anos com o Nuno, tem sido mais com ele do que sem ele. Só quando eu trabalhei em clínica médica é que passava mais horas fora. Agora, por exemplo, como também trabalho mais no online, muitas horas estou aqui com ele. Podemos não estar lado a lado, mas acabamos por estar juntos. Portanto, se quiseres, olha, vamos almoçar ou vamos fazer aqui uma pausa, sei lá, encostar a cabeça, o que for, não é? Temos esse tempo. E para mim é muito importante também ter esse tempo, ter essas oportunidades, criar esses pequenos momentos, mesmo que sejam pequenos momentos, mas em que restabelecemos a conexão. Porque senão é só tarefas e só cumprir obrigatoriedades, não é? E não pode ser, a vida não pode ser assim, pelo menos na minha visão. Então, não sei se respondi. Sim, respondeste. Mas é sempre com muita fluidez, sabes? Porque eu fiz esta questão porque, de facto, quem olha, não é? Quem vê, quem acompanha as tuas redes sociais, não é? Que é através aí que tu nos chegas, parece tudo muito fácil, não é? Parece tudo... E depois acabas por te tornar realmente numa inspiração. Primeiro porque 6 filhos, não é? Nesta sociedade, depois parece que realmente tens ainda a capacidade de te manter alinhada com esta relação e ainda tens capacidade de dar a resposta a nível profissional. Eu já fui acompanhada por ti, não é? E vejo, por exemplo, mesmo uma mensagem, não é? Tu nunca me deixaste sem resposta. E no meio de toda esta, não é? Toda esta dinâmica de teres 6 filhos, teres um marido, teres a tua vida profissional e ainda conseguires, não é? Dar esta resposta, esta atenção, tornas-te mesmo uma inspiração e queria mesmo agradecer-te por isso, porque me tens inspirado a vários níveis, mesmo sem tu saberes, e a coisa que eu mais gostaria de te agradecer é de me mostrares que há alguém que tem a visibilidade que tu tens, que tem o conhecimento que tu tens e que ainda consegue viver pelo coração e que não se tornou num fantoche comercial. Então, agradeço-te mesmo por essa inspiração e esse exemplo que tu trazes. Obrigada, já estou aqui lagrimazinhas nos olhos. Mas é genuíno. Obrigada. E é assim que eu te apresento às pessoas a quem eu te recomendo. Olha, de facto, a Lisa é alguém que ainda vive através do coração. Mas e agora que também conheceste ao vivo e conheces o meu marido, não é? Conheceste também, somos mesmo este tu és, tipo de pessoas... És quem aparentas ser, não há uma... Mesmo dentro desta simplicidade, sabes? E eu prezo-a muito, prezo mesmo. E era isso, sem nenhum perfeccionismo. Às vezes, ok, se calhar não dei conta da louça. Se calhar não mostrei a louça por lavar. Lá temos máquina, não é? Mas às vezes nem liguei a máquina. Então, se não ligarmos a máquina, no dia a seguir, claro que a louça está ali suja. Portanto, sem nenhuma perfeição, mas realmente priorizando. Para mim é muito importante priorizar aquilo que me é importante. E para mim é importante eu estar bem, a minha família estar bem e eu ter tempo para os meus. Porque para mim isso é a vida. Então o resto pode às vezes não estar no melhor, mas aqui sim, este tempo é sagrado. E isso chega ao outro lado. Obrigada. E é inspirador. E obrigada por isso. Então e agora, quem quiser fazer uma astrologia maia ou saber um bocadinho mais de ti, onde é que te podem acompanhar, seguir? Eu tenho um perfil no Instagram, não é? Também tenho página no Facebook, não lhe dou muita atenção, confesso. No Instagram, Tania_Miranda.chemi. Ok. Portanto, Tânia Miranda Chemi. Eu vou identificar. Sim.
E no Facebook, Tânia Miranda, Astrologia Maia. Ok. Se calhar se começar em Tânia, Miranda, já começa depois a aparecer. Sim. O Chemi, se não souberem escrever. Ou podes letrar se quiseres. É CHEMI. Pronto, nada de enganar. Olha, Tânia, muita gratidão Eu é que por te teres agradeço. vindo aqui. Volto a dizer que recomendo genuinamente, porque é genuíno. Obrigada. Lá está, genuinamente porque é genuíno. E eu própria vou pedir-te aqui mais uns mapas, porque acho que vai ser lindo. Acho não. Sinto mesmo que vai ser lindo. Fazer aí o puzzle da Sim, família. e agora que os meus miúdos já vão crescendo e vão se tornando mais adolescentes, poder-lhes passar também essa visão maia, esse conhecimento, essa ferramenta de autoconhecimento para eles, e eu própria também poder beneficiar de saber muitas vezes se o estaria a desviar com alguma interferência da minha parte ou não, tenho a certeza que vai ser uma ótima mais-valia. Obrigada por essa confiança. Mesmo. Muita gratidão. E obrigada a ti, mais uma vez, sempre, com muito carinho. Espero que uma vez mais tenhas gostado deste conteúdo. Consulta mesmo a Tânia, porque a minha recomendação é sincera. E cá te espero no próximo episódio para mais boas partilhas. Um grande beijinho. Deixa a tua mensagem, esqueço-me sempre de dizer isto, mas deixa a tua mensagem. Às vezes, alguma sugestão que possas tu sentir é sempre bem-vinda da minha parte. Irei acolher com muito carinho e fazer por isso. Um grande beijinho e até para a próxima semana. Este episódio tem o apoio de Soba, Maternal Moda Infantil e The Love Frequency.